Irmãos, vamos ler aqui em 2 Samuel capítulo 6. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Baalim de Judá, a fim de levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que está no alto da colina. Uzai e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no da casa de Abinadab, que estava no alto da colina, com a arca de Deus, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com todo tipo de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios e com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Davi se enfureceu, porque o Senhor irrompeu contra Uzá, e chamou aquele lugar Perez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi levar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi. Antes, fez entrar na casa de Obed-edom, o geteu. Bem, nesse momento nós vamos falar sobre um assunto que vai ajudar bastante a muitas pessoas no que diz respeito à condução do serviço do Senhor. O nome desta ministração é a ferida de Uzá. Ela é diferente de quase tudo que já se ouviu, já se viu, já lemos na palavra de Deus. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Quando Deus, Ele executa juízo sobre a vida de alguma pessoa, quando Ele executa apenas o juízo, é uma coisa. Mas quando Ele executa, Ele exerce o juízo sem misericórdia, é outra coisa totalmente diferente. E é exatamente isso que nós temos lido aqui nessa tarde na palavra de Deus. Tornou Davi a juntar os escolhidos de Israel, a multidão, número de 30.000, e ele levantou-se dali com esse povo, e com a arca de Deus, ela estava em cima de um carro novo, para a condução da arca de Deus. E tinha a palavra de Deus, ela diz assim que essa arca, a importância dela, porque sobre a arca, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, ou seja, o Senhor de miríades de anjos, que se assenta entre os querubins. Está falando de uma majestade, está falando de uma glória, o nome glorioso do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre
os querubins. Eles colocaram a arca de Deus sobre esse carro novo e levaram a arca do Senhor da casa de Abinadab. Essa pessoa recebeu a arca, ele hospedou a arca de Deus ali durante 78 anos. Você pode imaginar que a arca ficara ali muito tempo, algumas gerações, não é? 78 anos. E essa casa desse rapaz, esse homem chamado Abinadab, ela estava lá no lugar alto, lá na colina, lá naquele lugar mais alto. E ele tinha 2 filhos, Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Acharam por bem os 2 filhos de Abinadab, que já tiveram a arca tanto tempo na sua casa, guiar o carro novo. Parece que essas pessoas eram as mais indicadas. Fizeram lá uma espécie de votação para ver quem faria esse serviço, e vamos deixar que esses 2 rapazes, Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiem o carro até o destino que nós pretendemos chegar. Bom, até aí tudo bem. A Bíblia diz que levaram da casa de Abinadab, que estava no alto da colina, com a arca de Deus, e Aiô ia diante da arca. Agora, vamos imaginar uma coisa. Esse tanto de tempo, esses anos que a arca ficara ali, o que será que isso representou para aquela família? Nós não vemos falar muita coisa da prosperidade, do aprendizado na casa de Abinadab, porque ela ficou apenas 90 dias na casa de Obed-Edom, o geteu. E Deus prosperou tanto aquele homem, tanto a sua casa, tanto a sua família, os seus pertences ali, que chegou ao ouvido de Davi, que Deus tinha prosperado a casa de Obed-Edom de uma maneira maravilhosa, tremenda, sobrenatural. O que ele não fizera em 78 anos na casa de Abinadab, ele fez em 3 meses na casa de Obed-Edom, geteu. Agora, e por quê? Veja você, a maneira de lidar com as coisas de Deus define nesse quesito prosperidade. Muito pregado por todos os pregadores, grandes e pequenos, que pregam sobre a prosperidade, mas veja só, parece que não houve prosperidade na casa de Abinadab, e são décadas que a arca do Senhor ficou ali. Já tinha gente para lidar com ela, a família estava ali, esses rapazes nasceram depois que a arca já estavam lá dentro da casa dele, mas esses rapazes parecem que não ter aprendido nada, principalmente Uzá. Agora, as coisas estavam indo bem. Quando começaram com essa viagem, as coisas estavam indo bem. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor. Deus estava nesse negócio. Com todo tipo de instrumento de pau de faia, ou seja, tinha ali uma verdadeira banda de música, com harpas, com saltérios e tamboris, com pandeiros e com símbolos. As coisas estavam indo bem. Deixa eu dizer uma coisa para os meus irmãos, para as minhas irmãs em Cristo Jesus nessa tarde. Você já ouviu um adágiozinho popular? Está subindo igual leite no fogo. Parece ser esta a realidade dessa caminhada, dessa forma de conduzir a arca de Deus ali sobre aquele carro de bois novo. Então existia uma alegria, e nós cremos que o Senhor estava nisso, porque Davi, toda a casa de Israel, alegravam-se perante o Senhor.
Não era uma coisa meramente deles, Deus estava perante o Senhor, Deus estava ali. Quando ia caminhando pelo lugar plano, as coisas estavam indo bem, não tinha problema nenhum, nenhum presságio de uma tragédia dessa magnitude que nós lemos aqui em 2 Samuel no capítulo 6. Agora, tinha um lugar definido ali que eles iriam passar com a arca, deixar a arca ali, a eira de Nacon. Parece ser o começo de uma tragédia, porque nós vamos falar um pouquinho sobre isso nessa tarde. Quando chegaram ali àquele lugar alto, os bois tropeçaram, o carro pendeu, deu a entender, a mente natural, a mente meramente carnal de um homem, deu a entender que aquela arca ia espatifar lá no chão em alguma pedra. Quando a Bíblia fala isso, diz que esse Uza, que estava mais próximo da arca, ele estendeu a sua mão para segurar a arca de Deus. Eu fico pensando uma coisa: ele estende a sua mão quando Deus tem a sua mão parada, porque não saiu do controle do Senhor essa condução. Apesar que a arca deveria estar sendo levada nos ombros dos sacerdotes e dos levitas, mas não saíra do controle de Deus. Algo Deus tinha para ensinar para todos eles e para nós hoje, com relação à condução dos objetos santos, dos objetos sagrados. Mas aquele homem entendeu com a sua mente que a arca corria risco. A arca é a simbologia da presença de Deus no meio do povo de Israel. Em momento nenhum ela correu risco, ela correria risco. Ela esteve entre os filisteus e foi uma maldição. Esteve naquela capela ali do deus Dagon e foi uma maldição. Aquele deus apareceu todo decepado. Ela esteve entre os habitantes ali de Bet-Semes, os israelitas, e foi uma maldição. Eles foram feridos porque deram uma espiada para dentro da arca da aliança. A curiosidade deles era tamanha e caíram na maldição de Deus. E aqui um homem que estende a mão para segurar, para sustentar a arca. Na opinião dele, essa arca ia cair, iria se espatifar lá no chão. Mas quando o homem estende a mão, ele tem que estender a mão naquele tempo que a mão de Deus também está estendida, para que haja uma comunhão. Mas Uzá estendeu a mão quando a mão de Deus estava parada, porque Deus não perdeu o controle. Esse gesto dele indicava na mente dele que Deus perdera o controle de tudo ali, e essa arca iria cair. E ele estende a mão para escorar a arca, porque os bois tropeçaram. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Você que vê esse vídeo em qualquer lugar, qualquer época desse ano de 2015, em qualquer lugar do Brasil ou fora, os bois costumam tropeçar em lugares altos.
Os bois tropeçaram no lugar alto. Enquanto estava no plano, tudo bem. Estava indo tudo bem, muita adoração, muito louvor, muito instrumento, muita alegria no coração do rei e dos seus súditos. Mas quando chega no lugar alto, eis aí o problema. Os bois tropeçam. Os altos, lugares altos, sempre foi um problema para Israel. Os altos idolátricos, lugares altos que custaram muito para o povo de Deus. Deus deixou de abençoar muito o seu povo por causa dos lugares altos, daquelas imagens, daquelas abominações, daquelas coisas que eles se curvavam ali nos altos. Deu muito trabalho para os reis. E Josias, dos reis de Israel e de Judá, foi o que mais me impressiona, porque ele pegou essas coisas, esses pontos idolátricos, esses lugares onde estavam passando os filhos ao fogo, ou seja, os pais estavam sacrificando os filhos, e ele pôs fim a tudo isso ali no vale do filho de Hinnom. E esse é um rei que o seu nascimento, o seu nome foi profetizado 300 anos antes, quando um altar estava passando por problema. Um altar lá de Jeroboão, que também tem muita ligação com lugares altos, com idolatria, com abominação, com 2 bezerros de ouro que ele colocara em Betel e em Dan. Quando Josias purificou Jerusalém, ele resolveu essas questões, acabou com isso, queimando tudo aquilo ali. Pegou o lixo de Israel, toda aquela cacaria, todo o entulho de Jerusalém, e jogou lá, e colocou fogo, e aquilo queimava dia e noite, para que as pessoas não fizessem mais qualquer maldade com os filhos, coisa que não passou no coração de Deus, nunca subiu a sua mente, ao seu coração. Mas Uzá estende a mão para segurar a arca da aliança no lugar alto. É uma coisa importantíssima para nós aprendermos nesse momento. Aonde que as pessoas têm tropeçado? Aonde que muitas lideranças têm tropeçado? No altar. Pode ver, lugares altos, altar, é aonde as pessoas, muitas pessoas tropeçam. O boi tropeçou no lugar alto, e foi ali uma irreverência, foi ali uma forma de usar, mostrar a sua força, porque ele mostrou força, ele mostrou violência nos gestos, ao encostar na arca, tocar na arca da aliança, que de forma nenhuma poderia ser tocada, porque qualquer pessoa que tocasse ela morreria, portanto ela ia coberta com cortinas, para que ninguém pudesse tocar ela, e nem ver, e nem jamais espiar para dentro dela. Mas Uzá usou a força para tocar a arca da aliança. Uzá significa força. Agora, quando Deus viu aquilo que estava acontecendo, isto sim saiu do controle. A Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá, porque aquele pensamento era dele, nem o seu irmão Aiô foi punido junto com ele. Era Uzá. É Uzá que significa força, o seu nome. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu. E é esse o título da mensagem: a ferida de Uzá. Deus o feriu ali por esta irreverência.
e morreu ali junto à arca de Deus. Quando Davi, ele se inteirou daquilo que tinha acontecido, e ele viu o estado que ficou o corpo desse rapaz ali junto à arca de Deus, Davi se enfureceu, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Perez Uzá, até o dia de hoje. Agora, presta atenção comigo numa coisa. Perez Uzá, o lugar onde a força foi quebrada, porque não se usa força para fazer o serviço do Senhor, porque o profeta diz, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Amém, Jesus. Uzá foi ferido ali de uma forma violenta pelo nosso Deus. Eu quero falar com você, meu irmão e minha irmã, nesse momento. Quando Deus exerce juízo contra uma pessoa, é uma coisa. A morte tem uma conotação. Mas quando Deus exerce juízo sem misericórdia, é totalmente diferente, porque o juízo de Deus, ele há que ser temperado com a misericórdia. Um dos profetas, lembrando de Ur dos caldeus ali, daqueles caldeus de onde saíra Abraão, que estava fustigando Judá, e o profeta então lembrou daquele momento ali, que o povo de Deus estava sendo castigado por uma nação muito mais ímpia do que eles. Então o povo de Deus estava sofrendo, e o profeta orou, e Abacuque, ele sabia que os caldeus seriam punidos, que Deus derramaria sua ira, a taça de ira sobre os caldeus. Mas Abacuque, sabedor, conhecendo isso que nós estamos ensinando nessa tarde, ele orou: Senhor, na ira, lembra-te da misericórdia. Coisa que não aconteceu aqui no caso de Uzá. Aqui foi despejada a taça da ira de Deus totalmente, sem misericórdia, sobre esse rapaz chamado Uzá. E eu fiquei pensando numa passagem para você ir entendendo mais profundamente o que o Espírito Santo quer ensinar nessa tarde. Quando Paulo fala sobre o juízo de Deus, ali em Romanos, no capítulo 11, junto com o juízo de Deus, ele menciona a mente do Senhor. Ele diz: quão insondáveis são os seus juízos. E ele começa a perguntar: quem conheceu a mente do Senhor? Olha aqui nesse caso de Uzá. Quem conheceu a mente do Senhor? Para saber como que esse corpo ficou ali no chão junto à arca de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele haja de restituir? Paulo pergunta: a mente do Senhor é um campo não sondado, é um terreno que ninguém jamais conheceu, nem Davi, o homem segundo o coração de Deus, nem Abraão, o amigo de Deus, esses homens mais santos do passado, ou mulheres santas. Eles não tiveram a capacidade de conhecer a mente do Senhor. Isaías não conheceu, o profeta do Senhor, ele não teve a condição de conhecer a mente do Senhor. Quando Deus parte para cima de Uzá, é o juízo sem misericórdia. E aí a tragédia é certa. E aí a tragédia é na sua intensidade total do juízo de Deus. Esse rapaz ficou caído ali. Quando Davi viu aquilo ali, ele se enfureceu. Passou um misto de sentimentos pelo coração, pela mente de Davi: a ira, o temor, o medo. Mas ele chamou aquele lugar Perez Uzá, lugar onde a força foi quebrada, o quebrantamento da força. E quero dizer uma coisa para nós encerrarmos essa ministração nessa tarde: quantas vezes os Uzás têm sido abatidos? Naqueles momentos que você julga que o seu serviço a Deus é altamente aceitável, que nada pode atrapalhar a aceitação
do Senhor ao seu serviço, que o seu serviço é muito aceitável a Deus. É nesse momento que os Uzás tem que ser quebrado. Foi nesse momento que eles imaginavam que tudo ia bem, que Deus estava absolutamente aceitando tudo aquele que aconteceu ali, que aconteceria. Foi nesse momento que a mão de Deus feriu Uzá. É nesse momento que se intitula que aquele lugar, Perez Uzá, o quebrantamento da força. Enquanto os homens estiver fazendo o serviço de Deus pela força, os Uzás vão ser feridos. E exatamente nesses momentos, quando julgamos que o nosso serviço é absolutamente aceitável a Deus, é nesse momento que os Uzás têm sido abatidos. Eu espero que isso tenha falado ao teu coração, essa ministração preciosa, sobre essa ferida de Uzá ali naquele lugar, que Davi parou para pensar naquilo ali muito tempo. Aquilo sempre ficou na mente do rei, muito tempo, até que Deus prosperou a casa de Obed-edom e ele então fez subir a arca da casa dele para Jerusalém. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa nos guardar de usar a nossa força no serviço do Senhor, porque se usarmos, os usados serão feridos. Você pode achar esses vídeos no YouTube, Maná Celeste, tem dezenas deles lá. Você pode ouvir, que vai ser uma bênção para a sua família e para todos os seus onde você está. E sintonize, acesse a Rádio Dorcas FM. É só entrar no site da igreja, www.ministeriop.com.br. Rádio Dorcas FM, Gazela Graciosa, que tem sido uma bênção para muita gente e em muitos lugares. Deus abençoe e até a próxima. Glória a Deus.